Bom dia. Saudamos a todos e a todas, os psicólogos, psicólogas que estão nos assistindo e agradecemos a presença de todos vocês nesse debate hoje no CFP a respeito do documento de referência de atuação dos psicólogos em medidas socioeducativas em meio aberto, resultado da pesquisa CREPOP. É um prazer estar aqui com uma psicóloga, professora, mestre em psicologia, doutora em educação, Gisley Domingas Romanzini Lazarotto, à minha direita, professora do Departamento de Psicologia Social e Institucional do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadora do grupo de extensão Estação Psi, com ações em análise institucional e formação em psicologia no contexto de políticas públicas juvenis, educação e saúde coletiva. À minha direita, agradeço a presença, professora. A professora Gisley participou da elaboração do documento conosco e está aqui também hoje contemplando o nosso convite para esse debate, uma presença importante para nós hoje aqui, estará contribuindo mais ainda conosco. Nós agradecemos pela presença dela. Agradecemos também pela presença da psicóloga Thelma Alves de Oliveira, especialista em gestão pública pela FGV à minha esquerda, coordenadora do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, também uma presença importante para o nosso debate, alguém que está na gestão e poderá e trará para a gente um outro olhar macropolítico dessa temática. Assim, então, nós iniciamos o debate de hoje. Esse debate tem o objetivo de explicitar, trazer, dar visibilidade ao documento que foi produzido em termos de disparar uma discussão entre os psicólogos e psicólogas que atuam, têm interesse nessa temática. Lembrando que todo documento de referência produzido pelo Centro de Referências Técnicas em Políticas Públicas em Psicologia, o CREPOP, que foi criado em 2006 como desdobramento do antigo Banco Social, primeiro, uma iniciativa iniciada nos Conselhos Regionais de Psicologia, que convidam psicólogos e psicólogas para responder à pesquisa do CREPOP ligada à sua atuação profissional numa determinada temática. Após esse momento, essa pesquisa ela vai ser elaborada num relatório com sínteses qualitativas e quantitativas. Depois desse momento, o material vem para o Conselho Federal de Psicologia e aqui nós compomos uma comissão ad hoc, convidando especialistas que atuam na temática de diferentes regiões do país para contribuir conosco em diversas reuniões na elaboração do texto do documento. E que, nesse momento, está em consulta pública, vocês poderão acessar o documento no site do CREPOP e contribuir com a consulta pública, dando sugestões, fazendo críticas, e também, hoje, com o nosso debate, que é um momento que visa também divulgar o documento para que, após o término da consulta pública, então, ele seja publicado e divulgado amplamente pelo país e em outros espaços e lugares institucionais. Assim, damos aberto, nesse momento, esse debate. Passamos a palavra para a psicóloga Thelma Alves de Oliveira para ferir sua fala. Após esse momento, teremos a fala da professora Gisley e depois iniciaremos um debate com as perguntas que tentaremos responder de todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo hoje. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Me coube aqui. Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre importante esses espaços, né, para que essa política tão recente seja falada, pensada. Então, parabéns pela iniciativa, não só do debate, né, mas do próprio documento, né, que acaba, de certa forma, dando um continente, né, para os profissionais. E me coube aqui fazer uma contextualização, então, sobre o que política é essa, né, do SINASE, como se apresenta hoje, né, alguns dados do atendimento socioeducativo,
noticiar um pouco os dispositivos novos, né, que a lei do SINASE, sancionada agora 18 de janeiro, trouxe, e a sua relação com o psicólogo, com a atuação do psicólogo e as possíveis desdobramentos de alterações no cotidiano mesmo do trabalho, né, dos profissionais. E, por fim, uma reflexão rápida sobre o papel do psicólogo no sistema socioeducativo. Né? Como o documento fala do meio aberto, então, imaginamos uma breve fala, um pouco situando o sistema, entrando um pouco na dinâmica das medidas em meio aberto, os dispositivos da lei e o papel de psicólogo. Então, o SINASE, primeiro, é importante compreendê-lo como uma política pública. Né? A política pública, ela responde a uma demanda da população e ela tem uma responsabilidade não só amparada num marco legal, que no caso do SINASE ele vem do Estatuto da Criança e do Adolescente, que cria o sistema de garantia dos direitos de criança e adolescente, que é aquela triangulação do sistema de garantia, né? Promotor, juiz, conselheiros, gestores das políticas, que trabalham na perspectiva de dar a proteção integral de crianças e adolescentes. E o SINASE, ele se insere como um subsistema do sistema de garantia. E ele é pensado para organizar a atenção dada ao adolescente em conflito com a lei. Ou seja, o adolescente entra no sistema e sai a partir da justiça. É o ato infracional que desencadeia a entrada do adolescente. Por isso é importante situar o SINASE como uma política pública, né, que tem identidade própria, e no seu atendimento ele necessita da intervenção e da ação das demais políticas públicas setoriais, da educação, da saúde, da assistência social, do trabalho, da cultura, enfim, de todos os outros sistemas, né? Entendendo que esses sistemas vão olhar para os adolescentes como um público a ser atendido em situações ou condições diferenciadas dos demais, com os mesmos direitos, né? Mas é importante, primeiro, compreender esse contexto. Então, o SINASE não é uma política setorial básica, ele é uma política pública, né, que responde ao sistema de justiça e, portanto, necessita das políticas setoriais básicas para garantir os direitos dos adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa. Quando se fala de SINASE, então, nós devemos pensar pelo menos em 4 eixos, né, que lhe trazem o sentido. Quando o adolescente entra no sistema socioeducativo, é importante compreender a necessidade de instituir ou restituir direitos. Né? São histórias de vida que muitas vezes marcadas não só pela violação de direitos, mas por violências também, né? E são adolescentes que trazem a necessidade de acessar políticas públicas, bens culturais, né? Como qualquer outro sujeito. Também é importante lembrar sobre o eixo da responsabilização e oportunidades, né? Se insere no sistema socioeducativo para dar uma resposta à justiça por um ato infracional cometido. Portanto, essa responsabilização não pode ser minimizada, mas não pode ser vista também como só esse caráter sancionatório punitivo. Né? É importante que essa responsabilização esteja no binômio de educação e oportunidades, a partir da restituição de direitos e de oportunidades concretas que se oferece a esse adolescente. Fala-se também da necessidade de um esforço para a interrupção da trajetória infracional. Né? Também não é possível minimizar que esse adolescente, por alguma razão, se envolveu, ou por muitas razões, né, se envolveu em situações de violência e precisa compreender as suas motivações, precisa entender esse processo e precisa haver um esforço, então, conjunto de interrupção da trajetória infracional. E, por última perspectiva, essa ideia de que o instrumento que pode ser possível fazer essa reflexão é a construção de um projeto de vida e para a vida do adolescente, na perspectiva de, primeiro, de vida para ele ficar vivo, né?
para ele aprender a compreender o sentido da sua própria vida e da vida dos outros, né? E de viver em sociedade. E, segundo, no sentido de ele poder fazer uma agenda que o leve a pensar sobre quem ele quer ser, que tipo de cidadão ele pretende, né? Quando ele crescer, como é que ele vai se comportar na sociedade, mas principalmente de construção da sua autonomia, da sua emancipação. Então, o SINASE e as medidas socioeducativas têm esse enquadramento. Aqui, a gente traz uma reflexão importante sobre qual é o estado da arte, então, desse sistema, né? Essa figura do Escher, ele traz um pouco essa desconexão das coisas, né? A desorientação, coisas que vão para lugar nenhum, e, enfim, ela é um pouco desorganizada, um pouco como uma política pública em processo de construção se encontra, né? Que pontos seriam importantes ao pensar o executivo? Existe uma desigualdade no desempenho desses sistemas. A rede física instalada para restrição e privação de liberdade ela é muito desigual. Existem unidades absolutamente insalubres, impróprias, eu diria quase que indecentes, né? Enquanto existem instituições com toda a condição de trabalho. Existem estados com política descentralizada, né, com unidades espalhadas na geografia do Estado. Existe uma diferença muito grande de investimento mesmo, de lugar que essa política ocupa dentro da pauta pública. As taxas de internação, fizemos um cálculo de adolescentes versus os que estão internos, por Estado. E nós vamos encontrar uma média brasileira, para cada 10 mil adolescentes da população, nós temos 8,8 internos. Só que ela varia de 1,2 de um estado para 29,9 para outro, né? Isso, isso tem várias causas, né? Por exemplo, podemos elencar o próprio ambiente de violência, que é diferente nos diferentes contextos, né? O funcionamento do sistema de segurança pública, de polícia, se ela acessa, se funciona, se não funciona, a própria cultura do judiciário, né? Se ela aplica as medidas ou não, e, enfim, se ela aplica as medidas da forma correta, etc. E tal. Então, é muito desigual como cada estado vem tratando esse sistema, né? Para vocês terem uma ideia, esse locus institucional ele varia em 11 estados. A medida de restrição e privação se encontra na assistência social e nos outros 16 ela está na justiça, na segurança pública, na educação, no trabalho, na direitos humanos e em secretarias próprias, né? E isso revela que o sistema ainda não se encontrou como uma identidade que tem uma hierarquia, né, nos 3 níveis. Pensando no sistema de justiça, eu apontaria 2 problemas: o desalinhamento conceitual e prático e estruturas incompletas. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós convivemos com juízes que trabalham no conceito minorista ainda, né, e juízes que aplicam, compreenderam o sentido da socioeducação. E as estruturas das varas, das defensorias, elas ainda são insuficientes, né? Bem, retomando, é uma política pública recente. Nós temos uma ausência de consenso mínimo, por exemplo, a sociedade ainda não resolveu, ainda tem conflitos sobre como tratar a questão do ato infracional. Mesmo depois da lei aprovada, o Congresso continua discutindo a redução da maioridade, dentro das unidades e dos programas se convive com essa contradição e essa ambiguidade de um binômio de castigo e punição, né, para outro binômio da oportunidade da educação e de restituição de direitos, e isso dificulta não só a adesão, mas quando há um consenso sobre o destino da política pública, ela se instala com mais facilidade. E, principalmente, uma visão estigmatizada do adolescente, né, calcada no senso comum, em preconceitos. Vamos olhar um pouquinho, então, o meio aberto, né, que provavelmente os profissionais que estão, né, participando com a gente desse momento atuam. Há uma proporcionalidade
entre as medidas, tem um triângulo lá, no sentido de representar que a base do triângulo deveria ser, em termos de volume, as medidas em meio aberto, o meio do triângulo, a semi-liberdade, e a pontinha, né, a internação, né, como excepcional, como situações graves e tudo mais. Mas não é o que a gente encontra, né? Nós temos uma média de um menino interno para cada 2 em meio aberto. Ela ainda é muito pequena. Esses dados foram colhidos só dos atendimentos dos CREAs. Pode haver um subdimensionamento na medida em que outros programas não foram alcançados, mas também nós trabalhamos com a disponibilização das vagas, e nem todas as vagas nos CREAs são ocupadas. Então, no fim, acaba que uma coisa compensa a outra. Quero refletir um pouco também sobre a lógica do SUAS, SINAS e Sistema de Justiça. O SUAS, Sistema de Assistência Social, ele tem uma lógica da inclusão, do universal, né? De fazer o serviço chegar a todos que precisam. Essa lógica, ela, eu diria assim, ela fere, ou ela cria-se um certo enfrentamento, embate, quando se pensa no sistema de justiça, porque o sistema de justiça é excepcionalidade, né? Deveriam ter cada vez menos meninos respondendo, né, pelo sistema de justiça, na medida em que a política pública setoriais básicas funcionassem, né, se diminuiria os atos infracionais, e a forma de se tratar a violência poderia ser não só nessa mecânica hoje estabelecida, né, de delegação da autoridade da família para a escola, do professor para o diretor, do diretor para o conselho tutelar, do conselho tutelar para o policial, do policial para o juiz, né? Então, essa mecânica é uma mecânica que faz, então, eu diria assim, cria uma certa sujeira, né, ao olhar esse sistema, porque ela polui no sentido de criar um tensionamento. Será que a gente precisa ter esse número de adolescentes no sistema? Será que precisa crescer muito esse meio aberto? Será que ele precisa estar em todos os municípios? Será que municípios pequenos, né, com situações esporádicas, pontuais de violência, não poderiam, e mesmo nos grandes, né, municípios onde a violência ocorre, não poderia haver todo um trato diferente, talvez caminho da justiça restaurativa, talvez aprendizado de lidar com conflitos de uma forma diferente, né? Enfim. Essa é uma questão que precisa ser situada no contexto, porque nós corremos o risco de colocar um contingente muito grande dos adolescentes no sistema de justiça, hoje, né? Bem, a gente fala, então, desse processo de judicialização dos conflitos escolares. Hoje, a indisciplina escolar passa a ser uma medida, um ato infracional, quer dizer, antes aquilo que era indisciplina está sendo tratada como crime, né? E quando você entra no processo, você vê que o menino até nem sabe, não entende bem aquele contexto. E a gente pode ver também a baixa adesão, olhando outros aspectos da gestão, dos prefeitos e dos estados, equipes incompletas, diferentes arranjos de LA e PSC. Nós temos alguns, a maioria, executados nos CREAs, outros por ONGs, né, e modelos totalmente diferentes. Alguns que fazem apenas o atendimento cartorial, que são aquelas audiências de quando em quando, para verificar, né, monitorar a agenda do adolescente, e a gente tem outras experiências onde as equipes atuam diretamente com atividades culturais, profissionalizantes, trabalho com a família, ou seja, a própria equipe do programa é aquela que desenvolve atividade com os adolescentes. Esses arranjos precisam ser reconhecidos, precisam ser institucionalizados e avaliados no seu resultado. E nós temos 2 heranças. Para a liberdade assistida, nós temos essa herança cartorial, que alguns programas vieram da Justiça. Então, parece que o momento da audiência da fala com a menina é não só importante, mas como único, né? E na PSC, que é a prestação de serviço à comunidade, a gente tem a herança do castigo, da punição, da humilhação. Muitas vezes os serviços à comunidade eles são feitos para humilhar o adolescente, para ele aprender e ser castigado, para não repetir, né, o seu mau comportamento. Bem, nós apontamos também as redes locais pouco estruturadas, escolas, unidades de saúde, para fazer esse acolhimento do adolescente,
Já ouvimos diretora dizer que quer se matricular, se matricula, mas já se dê como reprovado, né? A gente vê as notícias dos CAPs que atendem os adolescentes menos o que vem do sistema socioeducativo, né? Então, essa resistência dos serviços públicos ou comunitários dificulta essa pauta de atendimento e um financiamento também parcial pelo MDS, porque ele está atingindo só esses arranjos dentro dos CREAs. Os outros arranjos estão por conta apenas das prefeituras, né? Bem, tentei passar um pouquinho, ou como está o meio aberto, né? Vamos entrar agora na pauta da nova lei, da Lei 12.594, que institui o SINAS, então, no território nacional. Eu aponto 3 resultados esperados dessa lei, 3 grandes resultados. Um é a unificação de procedimentos da justiça, né? Não é o suficiente ainda, mas ela já avança nesse sentido, e um novo papel do sistema de justiça, na medida em que o juiz vai homologar o plano do adolescente, o juiz vai ter que acompanhar e ver os relatórios das equipes técnicas a partir desse acompanhamento, ou seja, o juiz não vai só assinar a sentença, né? Ele vai, além de decretar a medida socioeducativa, ele vai ter o papel de acompanhar a execução dessa medida. E isso vai exigir uma postura de maior horizontalidade entre Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria e gestores da política, né? Porque, senão, esse papel não vai poder ser vivenciado. Um segundo resultado é a melhoria da qualidade de gestão, na medida em que a lei traz sistemas de informação, sistema de avaliação, necessidade de planos decenais, regimentos internos, uma série de regramentos que vão ser colocados, qual é a política de recursos humanos, como as equipes vão ser montadas, né? Enfim, que organiza e dá qualidade, então, a essa gestão. Um terceiro bloco de inovações é a questão do atendimento propriamente dito realizado com o adolescente, que tem, por fim, a efetividade da medida. O que seria, então, essa efetividade da medida? É que ela sirva para alguma coisa, é que ela tenha um significado na vida do adolescente, né? Do contrário, se ele entra e sai desse processo sem nenhuma mudança e sem nenhum sentido, a gente diz que essa medida não teve efetividade, não valeu, né? Porque ele não absorveu e não aproveitou esses resultados. Então, é dentro dessa essa última intencionalidade da lei de melhorar a qualidade do atendimento junto ao adolescente, que eu quero trazer um pouco agora essas inovações, digamos assim. Às vezes, nem tanto inovação, mas novas possibilidades que a lei nos oferta, né? A primeira, num capítulo que fala dos princípios da execução da medida socioeducativa, ela traz a excepcionalidade, não mais só da medida de internação, mas a excepcionalidade da intervenção judicial e imposição das medidas. O que esse princípio traz como novo? O adolescente estar no sistema de justiça deve ser excepcional. E aí, são os 2 outros princípios que vêm na sequência? A busca de solução de autocomposição de conflitos e práticas restaurativas, né? Como opção anterior a aquele ato virar um processo judicial, né? Esse é um movimento contrário que a gente vive, né? Essa é uma novidade que a gente precisa primeiro compreender, como dizem alguns, cair a ficha, entender o que isso vai desdobrar, né, nessa mecânica já estabelecida, meio automática. Cumpriu o ato infracional, recebe uma medida socioeducativa, né, cumpre ou descumpre, não importa, né, e isso precisa parado e pensado, né, o que fazer, né, quando se depara, então, diante de uma situação, de um ato infracional que pode ter outras soluções. Uma outra novidade é o instrumento do plano personalizado do adolescente, chamado PIA, e que ele tem algumas... O que ele é? Ele é para ser, ao mesmo tempo, um instrumento pedagógico, mas ele é também um instrumento jurídico. E esses 2 conceitos do plano, eles muitas vezes se opõem.
Por quê? Como um instrumento pedagógico, ele precisa ser levado no tempo do adolescente, nas condições de cada adolescente, nas subjetividades, nas objetividades, etc. e tal. Como um instrumento jurídico, ele tem prazos para seguir. Meu Deus, olha como eu falo. Já me sinalizaram o tempo. E isso, então, ele faz com que, na LA, PSC, ele tem 15 dias para ter o plano. E o plano tem que ser do menino e não do técnico, né? E aí, todas essas necessidades, sob a ótica do instrumento jurídico, ele pode comprometer o processo real vivido do adolescente, né? Eu acho que isso é uma questão importante. Eu devo passar para outros pontos. A lei traz cuidados especiais em saúde mental, avaliação de uma equipe interdisciplinar sobre indícios de transtorno mental, deficiência e associados. Ela traz a possibilidade de suspensão da medida socioeducativa para ser encaminhado para um tratamento de saúde, e ela traz também a extinção da medida socioeducativa em casos de doença grave. Isso é uma novidade. E também ela traz, meio que uma brincadeira, aí, é quase uma pegadinha, que os adolescentes podem ser incluídos em programas de meio aberto quando não houver vaga de internação. Quando? Quando o ato infracional for grave, quando ele não for, né, grave e ameaça ou violência à pessoa. Ora, só que ele só deve estar interno nessas condições, né? Então, eu diria assim, ele vai funcionar como uma pegadinha para justamente verificar a propriedade dessas internações, né? Eu vou passar agora para o último bloco de fala, que é um pouco a reflexão do psicólogo no sistema socioeducativo. A primeira questão que eu coloco é a atuação do psicólogo no que se refere o que eu chamo de ética profissional política social, o que significa isso, né? Qual é a lente que o psicólogo usa para interpretar a violência, esse fenômeno da violência, e como ele orienta a sua prática? Ele está sendo, ou seja, a psicologia está a serviço de quê? Ela está a serviço de criminalizar a pobreza, ela está a serviço de judicializar indisciplinas e conflitos, né? Ela está a serviço da emancipação, da autonomia do adolescente, ou seja, que instrumentos e que enfoques no trabalho do psicólogo nós temos, estão sendo usados. O segundo é sobre a atuação institucional, aqui o psicólogo dentro da gestão. O terceiro é o psicólogo participando de uma equipe multidisciplinar, atendendo o adolescente. E aí tem que cumprir aquela pauta da medida, ela tem que fazer sentido, ela tem que ter significado. Por fim, a questão da abordagem terapêutica. Escolhi aí uma imagem importante do conflito, né, carregar o seu próprio barco em condições adversas, e que, no caso do adolescente, ele não escolheu estar lá, ele não tem uma demanda por fazer, para ser trabalhado, ele está preocupado com o processo dele, se vê livre da justiça, mas é preciso que esse trabalho seja profundo, radical e consequente, né? Então, como fazer isso? Né? Como psicólogo pode fazer isso? E, por fim, eu coloco que a grande função do psicólogo ele representa, para mim, seja em medida em meio aberto, seja numa unidade, no sistema socioeducativo, ele representa o lugar da voz do adolescente. E o que eu quero dizer com isso? Que é o psicólogo o profissional mais preparado para fazer a escuta daquele adolescente, para dar voz e lugar para ele, para que ele possa falar e se entender, ele possa falar e ser ouvido, ele possa falar e compreender esse processo. Então, eles vêm de uma história de muita dificuldade de compreensão do que acontece com eles, né? E é por via, né, por meio do psicólogo, que eu imagino que esse adolescente possa encontrar esse lugar de ter a sua voz, de ter lugar, né, para a sua voz. Então, o nosso tempo esgotou, espero que tenha provocado alguns, né, ouvintes aí e participantes para a gente poder, no debate, aprofundar um pouco mais as questões. E estou curiosa para ouvir a professora na sequência, para a gente fazer uma boa dupla aqui, né? Com certeza.
Obrigada, Thelma. É bastante enriquecedor e importante a sua contribuição. Espero ouvi-la em outros momentos e, com certeza, contribuiu bastante e no debate continuará a contribuir conosco. Quem quiser enviar suas perguntas poderá fazê-lo pelo e-mail eventos@cfp.org.br. Também gostaria de lembrar que, no período da tarde, às 15 horas, teremos outro debate online com a Frente Nacional sobre Drogas e Direitos Humanos, né? Em que participam coletivo de entidades que se articulam para lutar por políticas públicas de drogas baseadas nos direitos humanos. Será realizado hoje à tarde, como eu disse, às 15 horas, o debate, e o tema será Cidadania e Dignidade na Política sobre Drogas. Então, lembrando, quem quiser enviar e-mail hoje para esse debate pela manhã do documento sobre a atuação dos psicólogos nas medidas em meio aberto, poderá fazê-lo pelo e-mail eventos@cfp.org.br. Passaremos agora à fala da professora Gisley Romanzini Lazarotto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que atua em psicologia social e institucional e participou da elaboração do documento de referência sobre a temática em debate nesta manhã. Agradecemos desde já a presença dela, e eu também não me apresentei, meu nome é Flávia Lemos, estou um pouco atrapalhada aqui com a minha estreia, com o meu debut, né, no debate online, mas meu nome é Flávia Lemos, sou conselheira titular no Conselho Federal de Psicologia, e participei da coordenação da elaboração desse documento que hoje debatemos. Obrigada a todos e a todas, e passo a palavra para a professora Gisley. Bem, bom dia. Primeiro, eu quero agradecer essa possibilidade de estarmos aqui, né, fazendo essa discussão e de eu poder compor nesse momento. É um tema que gera um afeto mesmo, né? Eu acho que assim, com o tamanho da questão na realidade brasileira. Eu acho que a Thelma traz elementos bem importantes já para a gente situar. Eu vou tentar fazer um pouco um caminho, né, abandonando algumas coisas para não repetir e outras para pontuar. E acho que é bem interessante, assim, porque acho que a Thelma mapeou para a gente assim, questões bem atuais, né, do que se coloca até dentro da temática de hoje, que seriam os desafios que nós temos, né? Eu queria, para não deixar passar, assim, então a ideia, em setembro do ano passado, mais ou menos no segundo semestre do ano de 2011, nós fomos convidadas, então, assim, eu, né, a Cristiane Barreto Napoli, de Minas Gerais, a Hebe Gonçalves, né, do Rio de Janeiro, e a Maria de Lourdes Trace Teixeira, bem conhecida como Lurdinha, né, de São Paulo, para colaborar, então, na organização desse documento, a partir da pesquisa já realizada, como uma disparadora de questões, dos marcos legais, das diretrizes das políticas públicas em relação às medidas de meio aberto e considerando também o percurso desse grupo no trabalho, né, na pesquisa, na extensão, na intervenção, nesse contexto. Então, nos propomos a organizar esse material de referência que está em debate, em consulta, constituindo um certo mapa, vamos dizer assim, orientador, né, e problematizador, assim a gente também espera, em relação a essa participação da psicologia, dos psicólogos e psicólogas, em relação às medidas socioeducativas de meio aberto. A ideia, então, não é eu me centrar no documento em si, porque ele está disponível, né, já, e acho que também a Thelma já fez um percurso que passa por alguns elementos com os quais a gente se preocupou, né, que são a partir dos marcos legais, a questão dessa interface psicologia e medidas socioeducativas, da própria atuação do psicólogo e das questões ético-políticas, né, com as quais a gente está colocando e que a Thelma retoma.
Eu optei, então, diante do convite, de problematizar algumas questões a partir de um percurso também meu nesse trabalho, que é de 10 anos trabalhando com medidas socioeducativas, tanto de internação como inicialmente mais com as medidas de internação, num segundo momento mais direcionadas à medida de meio aberto, no ensino, pesquisa e extensão. Especificamente na extensão, trabalhando diretamente com equipes e adolescentes, né? E hoje, então, já há 4 anos, trabalhando num programa de prestação de serviço à comunidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que oferece, então, essa possibilidade, que compõe, na verdade, né, a rede de execução de medida, com esse programa de prestação de serviço para que os adolescentes cumpram a medida de prestação de serviço no âmbito da universidade. Né? É um programa existente a partir da Faculdade de Educação, coordenado pela professora Carmen Craidi, que tem uma trajetória nesse campo, e que há 4 anos, então, a gente compõe especificamente com a educação, psicologia e direito, né? Tentando pensar a formação na universidade pública, nesse contexto, né? Então, problematizando a formação nessas disciplinas e disparando para outras disciplinas também, né? Porque não se restringe a essas áreas, a partir da experiência concreta de compor com a comunidade um espaço de execução de medida. Né? Então, para que a gente possa estar realmente fazendo esse diálogo, né, da universidade. Que acho que aí também nós temos uma função importante a problematizar, que é qual a formação que esses profissionais estão tendo para chegar nesse momento, né, de estar nesse campo, tanto no campo do direito, da psicologia, da educação, do serviço social, etc., né, para poder estar se posicionando e compondo com essa ação. Quando eu li o e-mail ontem, o último e-mail que foi para um convite, tinha uma palavra que me ajudou a organizar melhor, né, no convite, que é paradoxo. Né? Então, eu optei por assim, trazer alguns elementos da ideia do paradoxo, né, que eu acho que já está presente na discussão, como uma problematização, mas como também uma potência, né, do trabalho com o qual a gente se depara ao estar com esses adolescentes. Então, eu vou optar mais por provocações, né, provar ações, né, de que a gente possa provar tanto de provas, né, desse ordenamento jurídico, que precisa da prova, né, desse movimento assim, muito da judicialização, que está na nossa vida educativa, inclusive, né, mas também de provar, né, provar de degustar, né, o quanto a gente se propõe a degustar essa vida acontecendo, que vem também com esse jovem e que é enunciada, né, com esse adolescente, que é enunciada num ato infracional. Né? Mas o que mais esse adolescente está nos dizendo com isso? Né? O que ele torna o enunciado da lei uma enunciação da vida? Né? Então, nos primeiros meses de 2001, quando eu comecei a trabalhar nesse contexto, nos sentimos absorvidos por referências de aprendizagem de um trabalho de violência. As perguntas dos adolescentes eram, e as provocações: ô dona, mas traficante não é profissão? E roubo não é trabalho? Entre o limite extremo de uma produção social que denominamos, na época, precarização da vida de adolescentes, a equipe era movida pela vida que urgia. Dores no corpo e dores na alma. O que fazer? Bom, nós estamos em 2012 com a lei aprovada, né, e tal. São 11 ou 12 anos e ainda se debatendo com a questão da menoridade penal, quando, né, a vida urge e os adolescentes nos trazem tudo isso. Nesse processo, o que a gente vai percebendo? Esse adolescente ele vai se agigantando, né? Menos pelo sofrimento dele e mais pelos problemas sociais que são colocados neste adolescente. Né? Então, ele carrega esse lugar de gigante, né, em que ele se torna o problema. E o nosso foco
por exemplo, na discussão da menoridade, né, ele fica no adolescente. Se resolvermos a questão da idade, parece, então, que resolveremos os nossos problemas, né? Mas, como eu sempre digo, e depois? Tudo bem, ele se tornou um jovem, então ele não é mais um adolescente perante a lei, né? O que a gente oferece depois? Né? O que segue? Como se o nosso trabalho ele já não estivesse, do ponto de vista do adolescente, quando nós recebemos para uma medida socioeducativa e acompanhamos essa execução e compomos uma equipe nesse processo, não estivesse ali uma infância, uma adolescência e uma juventude. Né? Se agiganta também, porque quando nós ouvimos a história de alguns desses adolescentes, nós chegamos a perguntar assim, mas que idade ele tem mesmo? Né? Porque ele já estudou, deixou de estudar, trabalha, sustenta alguma coisa da família, tem uma perspectiva de vida e morte iminente, como se parecesse que ele tivesse 80 anos e estivesse pensando, né, entre a morte e a vida. Né? Mas, assim, a vida se condensa, né, em 2 anos de percurso ali, ou 1 ano. Né? Então, o nosso movimento talvez a gente devesse agigantar as perguntas, né? Para que a gente possa efetivamente acolher a demanda que esse adolescente nos coloca. Né? As perguntas que a gente tem aos nossos saberes, aos lugares políticos que ocupamos, as políticas, né, a gestão que está sendo trazida, e a participação da cidadania mesmo, né? Que, de novo, ela é operada, de uma certa maneira, num lugar. Né, operar a cidadania na hora da execução da medida, né, como se antes não houvesse uma cidadania a ser vivida. Então, o paradoxo ele carrega essa ideia de que nós temos 2 coisas que parecem absurdas, mas elas convivem ao mesmo tempo. Né? Então, assim, a gente tem esse adolescente com ato infracional, esse adolescente que nos traz muitas vezes atitudes violentas consigo e com o outro, né? Nos traz, inclusive, um domínio, muitas vezes, sobre a convivência e todo um trabalho do tráfico de um trabalhador, de um outro modo de trabalhar, mas que se tornou um trabalho. E, por outro, um adolescente que, quando está ali, que conversa, que ri, né? Que, de repente, traz uma brincadeira, que... Né? Pega até uma caderneta, começa a escrever e desenhar, né, que traz a sua música, que, enfim, que está podendo viver a sua vida como um adolescente, muitas vezes exatamente nesse momento em que, de forma paradoxal, né, se coloca a possibilidade de ser escutado, né, de viver um outro movimento da sua vida a partir da infração. Né? E eu acho que isso é de extrema gravidade no sentido da gente pensar as políticas públicas. Né? Aonde que ele não foi sendo escutado, aonde que ele não foi sendo acolhido numa escola. E, mais que isso, o quanto isso nos diz de processos que estão sendo vivenciados nesses percursos, né? Dos espaços comunitários, da família na escola, nos espaços culturais, etc., com outros adolescentes que não necessariamente estão em medida, né, mas que estão vivendo esse modo, né, de gerir a vida, né, da adolescência, eu diria, da juventude, né, pensando assim um pouco num aspecto maior. Nesse sentido, então, se centralizando na questão da medida, o paradoxo da medida está nesse tempo. Né? É uma medida a ser cumprida num tempo. Um tempo que é da execução. Né? E acho que a Thelma já apontou ali. Né? Eu acho que esse vamos dizer assim, é uma pista ao psicólogo, à psicóloga, para poder fazer esse movimento do seu lugar. Né? O tempo da medida a ser cumprida e o tempo da significação que isso tem na vida desse adolescente. Mais do que da vida desse adolescente, um tempo em que os estabelecimentos envolvidos acabam também se arranjando como se fosse esse tempo determinado, né, de tantos meses, tantos dias a comparecer, ou é um tempo em que eu tenho que compor com
o sistema de garantia de direitos e que envolve as políticas públicas, né? Então, esse deslocamento de poder se perceber, né, nesses dois movimentos, o tempo do cumprimento da medida, e que diz sim, de um lugar de uma infração, de uma responsabilização, de um espaço a dar conta, né, de um determinado fato, diz também de uma enunciação de um acontecimento que ultrapassa a infração, né? Então, acho que isso é primordial para a intervenção da psicologia, né? Que é poder pensar esse lugar no contexto das políticas públicas, né? E poder pensar esse adolescente compondo essa rede também, né? Então, esse movimento, assim, uma das questões que a gente percebe no próprio programa de prestação de serviço à comunidade, que se propõe, então, a construir ações mais sistemáticas, mais duradouras, e que não se restringe, às vezes, a uma ou outra vaga de prestação a serviço, mas a algum trabalho mais ampliado. A tendência rápida é nós queremos dar conta de todas as ações e centralizar a partir da medida, e não da medida fazer a rede, né? E poder colocar esse adolescente naquilo que ele já deveria estar, na verdade, né? Ou seja, ele já deveria estar nessa relação com a escola, com o serviço de saúde, se for o caso, com uma possibilidade de profissionalização, enfim, né? Então, é rápido esse movimento de nós tentarmos dar conta, né, a partir, e até potencializarmos a medida ao contrário nesse sentido, né? Então, tudo se centra na medida e não que ele possa, a partir disso, mapear outras formas de relação, né, na sua vida e nessa inserção na política, né, pública, que abra possibilidades e o mantenha para além desse lugar da medida de execução, né, que está colocada ali. Então, acho que esse é um tempo importante, um tempo, vamos dizer assim, bom, então, o tempo esse, cumprir a medida, e um tempo que ultrapassa na busca de sentido disso. Porque aí, assim, em alguns momentos, alguns adolescentes vão constituir, né, vão estabelecer uma relação, e esse espaço vai estabelecer uma relação que vai produzir outros sentidos, não necessariamente. Por quê? Porque esse sentido não diz somente do lugar desse adolescente, mas também de como as instituições que compõem essa rede produzem sentido junto, né, para além do ato infracional. Então, assim, necessariamente, né, eu acho que é por aí que a gente, assim, problematiza muito, assim, a inserção da psicologia, de que ela possa efetivamente pensar a singularidade desse adolescente, mas, ao mesmo tempo, que ela possa compor na rede de relações em que esse adolescente está, e dos estabelecimentos que vão compondo a execução dessa medida, mas que também vão garantindo direitos, que lugar está se dando, se está praticando com esse adolescente, né? E que realmente que essa escuta não seja só do adolescente, né? Porque eu acho que essa é uma questão importante institucionalmente, né? Como é que o psicólogo também está escutando essa produção social, né, da subjetividade, que percorre um modo de funcionar nessas relações estabelecidas nas instituições. Então, essa escuta, né, ela tem diversas dimensões para a gente estar problematizando nesse trabalho que compõe com o adolescente, que compõe com uma equipe interdisciplinar e que compõe nesse conjunto de estabelecimentos com os quais a gente vai se relacionando. Tá? A outra questão então, nesse tempo, esse tempo socioeducativo, né, ele tem um tempo que é do adolescente, mas que é um tempo também institucional, que se esperam determinados resultados, né, que são resultados, às vezes, mas que tem a ver com o resultado dessas práticas que nós estamos construindo ainda. Um socioeducativo que é o social do ponto de vista de uma regulação, né, e nós não podemos esquecer disso. Então, acho que a tensão que vai aparecer nessa questão, por exemplo, de ser do SUAS,
da política de assistência social, né? Enfim, que aí há ainda uma discussão que está em aberto. Bom, que lugar é esse que ficam as medidas socioeducativas, embora hoje elas estejam, né, tem uma previsão dentro do CREAS de como fazer essa gestão, etc., mas isso em alguns lugares acontece assim, em outros não, enfim. Por quê? Porque nós temos vamos pensar esse socioeducativo, abrindo mais um sentido de paradoxo. Um social que diz de um sujeito de direito, mas um social que diz de um sujeito econômico. Né? Então, a política pública carrega, né, essa tensão. Ela tem que assegurar um sujeito de direito, e estão aí as políticas, estão aí conquistas, né, efetivas, mas existe uma tensão com o sujeito econômico. Né, com uma política econômica, com deliberações de até que vem de outros países dizendo de como que deve ser, né, como deve se constituir uma educação superior, um adolescente, uma idade, etc. Então, essa é a tensão que nós vivemos enquanto operamos uma política pública e que o adolescente nos coloca ali. Né? Quando vem, por exemplo, dentro do envolvimento todo com tráfico, com questões econômicas, etc., ele coloca na nossa mesa, né, no nosso olhar, exatamente essa tensão todo o tempo. E o quanto nós precisamos fazer, enquanto profissionais da psicologia e os outros profissionais, enquanto equipe, essa movimentação todo o tempo. O que nós estamos? Nós estamos regulando esse adolescente, nós estamos colocando assim, né, em ordem as coisas e tal, ou efetivamente nós estamos afirmando o sujeito de direito? Né? Então, até trazendo um elemento que a possibilidade de a gente trabalhar de uma forma mais interdisciplinar, por exemplo, com direito, em que, no caso lá, a gente oferece para os adolescentes e para os familiares, no caso, conjuntamente, a possibilidade de eles terem uma assessoria jurídica no âmbito universitário. E é interessante o quanto esse espaço de discussão do seu processo, do direito que ele tem, de como que isso, né, que opções tem, de como pode mudar até um direcionamento da ação, de como ele pode ter uma outra presença na hora da discussão com o juiz e tal, o quanto isso se torna um espaço de escuta. Né? Do ponto de vista de ele se perceber, bom, mas eu tenho direito, o que é isso? O que é esse? É de ressignificar efetivamente o que é uma medida socioeducativa. Né? Muitas vezes isso entra, inclusive, em conflito com o trabalho, né, mais educativo que a gente está fazendo, do ponto de vista de entrar com uma ação que peça uma alternativa diferente do ponto de vista de encerramento da medida, ou de que direito ele tem, e o quanto isso tensiona a equipe, né, para poder olhar que ele tem direito a isso. Né? Está assegurado, ele pode fazer esse movimento na medida, né, que um adulto com ele assume essa posição, e que ele tenha essa informação, e que ele possa fazer essa escolha. Então, essa escolha, ela está todo o tempo, ela pode ser ofertada para esse adolescente, mas para nós também, enquanto profissionais. Né? Que escolha nós estamos fazendo do ponto de vista da prática que a gente quer desenvolver. E a outra que eu colocaria, seriam várias coisas aqui, mas o tempo a gente vai, né, depois nas perguntas pode surgir, é de esse saber si. Né? Um saber eminentemente que é extremamente utilizado como um saber da interioridade, né? Que muitas vezes, do ponto de vista também das outras, né, desses saberes do direito, do judiciário, né, e outros, ele é convocado, né, a interiorizar, né, como algo que que é do adolescente e não que está, né, porque eu acho que é isso assim, num lugar identitário, que coloca o adolescente, né, num cumprimento da medida, né, e numa responsabilização, sanção pelo saber de si. Né, na medida de que fica no adolescente a responsabilidade, por exemplo, de ter que fazer um acompanhamento psicológico. E não de uma análise de demanda efetiva, né, que possa abrir possibilidades para até esse adolescente, né, pode até ser essa é uma via, mas o quanto isso é designado não como um plano de atendimento, né, mas como algo que deve ser cumprido.
Então, o quanto nós podemos cair nisso na medida em que a gente não passa a compor um plano de atendimento que, mesmo sendo de 45 dias, né, pensando já é um plano processual. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente poder pensar na processualidade da intervenção socioeducativa. E na dimensão de que essa subjetividade, né, que quando eu falo da interioridade, de poder pensar a subjetividade como uma relação construída, né, desse sujeito com a sociedade que o produz conjuntamente. Então, o quanto a gente tem essa possibilidade de oferecer, né, ao adolescente experiências, né, consigo e com o outro, para, então, poder abrir essa multiplicidade, né, de caminhos que poderão se dar nesse percurso que ultrapassa o tempo da medida, né? Então, eu acho que seriam essas questões que eu destacaria nesse momento, né? Acho que teriam outras que talvez surjam no percurso, porque acho que assim, a ideia do plano individual, que eu acho que é uma potência, que tem uma potência muito grande, em geral, ele não é construído com o adolescente. Esse com o adolescente, ele ainda está bastante, né? Ele é feito para o adolescente, né? E talvez aí tivesse assim, uma pista bastante potente no sentido de como que nós construímos com ele isso, né? De como que nós vamos processualmente reconsiderando, né, algumas ações até que foram determinadas inicialmente, e como que, ao mesmo tempo, esse saber psi pode argumentar diante de uma equipe, né, outras possibilidades, porque eu também não acho que é importante a gente não localizar uma problemática que está num ou outro saber, né? Porque acho que há também um uso de um ou outro saber na medida que nós sustentamos esse lugar de uso, né? Então, se a psicologia puder ofertar uma outra possibilidade de pensar, né, essa subjetividade e esse modo de acompanhar do psicólogo, ele também está problematizando o seu lugar e o lugar com uma outra disciplina. Então, ele está criando zonas de vizinhança que possibilitam outro modo de atuar com esse psicólogo. Com esse psicólogo, né, que a gente está trabalhando, e com esse adolescente e com os outros profissionais que compõem a equipe. E, para finalizar, né, nessa fala, eu, há pouco tempo, acompanhei a dissertação de mestrado da Júlia Dutra de Carvalho, orientada pela professora Etana Galli, em que ela faz uma pergunta que eu acho que é bastante importante para a gente poder considerar o que nós já produzimos e o quanto nós temos que produzir. Que é quanto tempo nós levamos para construir esse olhar sobre esse adolescente. Né? Esse olhar que está aqui ainda, né? Que é o do preconceito, né? Que é o que carrega, né, a responsabilização do problema de uma infração social que fica situada na infração do sujeito, né? E que quanto tempo nós levaremos ainda para, né, afirmar um Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje um SINASE como lei, né, e uma prática socioeducativa que eminentemente dê conta de escutar e pensar esse adolescente enquanto um lugar de cidadão, mas acho um lugar sempre que é dele, mas é nosso, né? Que eu acho que essa é a provocação que o adolescente nos pergunta quando o DIPER faz essa questão de que trabalho é esse que ele está participando, que é uma infração, mas que é um trabalho, né? Obrigada, acho que seria isso por enquanto. Obrigada, Gisley. Nós temos, nesse momento, 927 pontos conectados, né, de grupos, podem ser pessoas, porque a conexão também em universidades, em diferentes espaços, instituições, equipamentos, então, 927 pontos que acompanham o debate nesse momento. Nós já temos 3 perguntas, mas antes de ler as perguntas, eu
Gostaria de agradecer a fala da Gisley e também afirmar a lembrança importante dela da participação das psicólogas Lourdinha Trace, Hebe Signorini e Cristiane Napoli, também da construção do documento de referência que está em consulta pública. E foi uma troca intensa, bastante proveitosa, com intensas discussões, para compor esse documento. Elas não puderam estar aqui, mas participaram intensivamente de documentos, inclusive Lourdinha Trace e Cristiane Napoli já haviam participado da construção do documento a respeito da atuação da psicologia nas medidas de internação. Então, a gente também pôde ter a contribuição do fato delas já terem participado de um documento anterior e trazerem também todo um percurso na questão, no tema em pauta. Nós temos, eu gostaria, antes de passar as perguntas, de lembrar que quem quiser continuar enviando as perguntas poderá fazê-lo pelo e-mail eventos@cfp.org.br e também lembrar que às 15 horas teremos outro debate online, organizado pela Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos a respeito do tema cidadania e dignidade na política sobre drogas. A pesquisa realizada com os psicólogos pelo CREPOP apontou um quadro síntese. Claro que ele é apenas uma referência geral, esses números não falam em si, mas eles são alguns indicadores que são importantes para a gente estar lembrando. 87,2% dos respondentes foram do sexo feminino, 27,5% jovens de 22 a 28 anos de idade, 47,2% trabalham como psicólogos há apenas 2 anos, 25,5% atuam em São Paulo, 53,8% dos respondentes apontam como principal público atendido jovens em regime de liberdade assistida e 44,9% em regime de prestação de serviço à comunidade. 52,2% recebem até R$ 1.500 por mês. Então, esses indicadores são importantes porque fica claro, que estão em condições pelo salário, de certa forma, de uma certa precarização, aponta um pouco que são recém-formados, que atuam há pouco tempo no trabalho com as medidas, e a questão de gênero também aparece com força, e a concentração da atuação no Estado de São Paulo também aparece. Então, eu acho que esses indicadores, claro que têm vieses diversos, até porque nem todos os profissionais que atuam respondem ao questionário do CREPOP, mas a maioria são convidados pelos conselhos regionais, que têm uma contribuição importante da pesquisa CREPOP em todo o país. Contudo, eles também são sinalizadores, analisadores, que podem nos fazer pensar a respeito do trabalho com as medidas em meio aberto, tanto em termos de liberdade assistida, como de prestação de serviço à comunidade. Então, a gente tem 3 perguntas aqui. A primeira é da Dália Silva. Ela pergunta: gostaria de que fosse comentado um pouco sobre a falta de lei contra maus tratos para crianças e adolescentes sobre guarda do Estado. E por que a maioria das leis e PLs que falam sobre maus tratos se ligam mais ao eixo familiar? Então, acho que ela está trazendo um pouco os maus tratos na guarda do Estado. A gente poderia pensar no cumprimento da medida. Eu leio as 3 ou a gente responde? Uma de cada vez? Uma de cada vez, para a gente não perder. Tá bom, então, quer que eu repita? Tá. Ok. Seguimos a ordem? Pode ser, Então, vamos lá. Acho que ela se refere aí a maus tratos em instituições do Estado, tanto instituições de acolhimento institucional, chamados abrigos, quanto unidades de restrição e privação de liberdade, que são as instituições que têm a guarda. Porque quando essas crianças vão para um abrigo, ou os adolescentes para uma unidade socioeducativa, é o Estado, é aquela instituição que responde pela guarda. E responder pela guarda significa ser pai e mãe, porque ele vai morar naquele lugar,
ele vai ser cuidado por aqueles profissionais, né? Ele vai ser educado por aqueles profissionais, né? Ele vai, então, não só acessar políticas públicas, mas a guarda significa exatamente isso, né? É interessante a pontuação que ela coloca, especialmente quando ela faz a referência que a maior parte das leis elas estão vinculadas ao eixo familiar, à família. As pesquisas dão conta que a violência física, né, psicológica e sexual, né, elas ocorrem em um grande número dentro do seio familiar, né, no ambiente da não podemos esquecer que a família é uma instituição, né? Então, e é importante que isso seja revelado para que não só famílias de classe popular, né, sejam identificadas como famílias agressoras, mas famílias de classe média, né, da elite, que também, muitas vezes, enfim, têm práticas mesmo de abuso e maus tratos perante os seus filhos. Voltando para a questão do Estado, eu queria pontuar assim, o Estatuto já traz com muita clareza as responsabilizações, né? Tanto para as instituições, por exemplo, existe uma lista extensiva do que uma unidade de acolhimento precisa ter, né? Desde o respeito, o direito à visita familiar, as unidades socioeducativas, e na medida que ele traz cada ponto que tem a acontecer, ele está dando o sinal claro de que é isso que a instituição precisa fazer, né? E o não cumprimento disso, ele traz responsabilização muito clara. A lei do SINASE, inclusive, traz responsabilização do gestor em relação ao não cumprimento da lei, inclusive de uma forma geral, dentro da lei de improbidade administrativa, né? Na lei do SINASE são citados 6 artigos de responsabilização, né? E ela traz a vedação, né, a proibição de isolamento, ela regra que o isolamento só pode acontecer para a proteção do adolescente e que ele tem que ter em 24 horas avisado o defensor, né, o defensor público, o Ministério Público, e que tem que abrir um processo, e a decisão disciplinar não pode ser feita por uma pessoa, tem que ser por um grupo. Então, há uma preocupação, sim, especialmente na lei do SINASE, no sentido de levar a cabo a questão do cuidado, do respeito, da dignidade, dos direitos humanos, né, desses adolescentes que estão sendo colocados. Eu diria que talvez o nosso problema não seja mesmo falta de lei, seja a aplicação das que estão disponíveis aí, né, o entendimento sobre elas e a consequência delas para que as crianças sejam, de fato, protegidas. Eu colocaria aqui, assim, não só no regime de internação, mas, por exemplo, a gente já teve denúncias no sistema de meio aberto em relação ao tratamento na comunidade com a questão policial, né? Que também o Estado não. Então, eu acho que, ao compor, seja em que meio aberto ou meio de internação, na medida que a gente compõe uma equipe, eu acho que é muito importante assegurar canais, né, em que se possa fazer denúncias, né, com extremo cuidado, né, disso, porque quando envolve, por exemplo, relatos de adolescentes e familiares, que nós já tivemos, se teve que fazer todo um processo extremamente, né, cuidadoso em relação a isso, mas que a gente tenha canais de encaminhamento dessas situações. Então, acho que nós somos parte nesse sentido, né, de poder assegurar esses direitos. Então, na questão da medida de internação, eu colocaria assim, a importância do defensor público. Isso, assim, né? A experiência que a gente tem tido com os estudantes de direito, que é uma experiência, né, bastante, né, pequena no sentido, né, de todo um percurso e tal, né, de uma amplitude, no caso em relação à situação de Porto Alegre, com algumas unidades, tem sido extremamente exitosa, no sentido da participação efetiva, né, discutindo com a defensoria e também assumindo o lugar de defensor, e até nos trouxe, por exemplo, assim, questões que eu acho que interessante de um próprio adolescente dizer que se ele também não podia participar lá com os estudantes de direito, né, da discussão e tal, assim que ele tivesse a medida de meio aberto. Então, eu acho que assim é o exercício desses canais, né, de
responsabilização, né? Quem é que vai dar conta disso se isso está acontecendo numa unidade de atendimento imediato de internação? Né? Então, quais são os canais, aonde que a gente vai participar e discutir? Eu acho que é um trabalho que eu acho que isso que como é que ele nos exige muito, né? Porque é acionar com bastante prudência, porque envolve, né, algo que pode retornar para aquela pessoa se isso não tiver bastante cuidado na forma de denunciar e encaminhar, e canais de participação nos fóruns, né, das políticas públicas mesmo, locais. Né? Lembrando que o nosso Código de Ética da Psicologia, ele traz também, né, orientações a respeito da atuação da psicologia em termos de defesa e garantia de direitos humanos, então coloca também para a psicologia a questão de que ela não seja, né, que os psicólogos e psicólogas não sejam cúmplices da violência, que eles saibam, né, no contexto de atuação em instituições em meio aberto, né, o trabalho em meio aberto ou o trabalho também no contexto de internação. A gente tem outras perguntas aqui, a pergunta da Giane Albiazetti, em que ela coloca, mas a responsabilização dos adolescentes é fundamental. Apenas medidas socioeducativas não punitivas não dá conta disto? Não, ela ficou meio contra. Apenas medidas socioeducativas, ela colocou entre aspas, não punitivas, dá conta disso? Apenas medidas socioeducativas não punitivas dá conta disto? Acho que a gente diz assim, a medida socioeducativa, ela implica a responsabilização. Né? Ela não tira a responsabilização, pelo contrário, né? Ela traz a responsabilização, mas isso, né, contendo o aspecto da responsabilização e o aspecto educativo. Né? Para que, assim, agora, a questão é assim, que espaço a gente constrói de forma educativa para que esse adolescente possa percorrer uma análise sobre isso, que fez parte da vida dele, né? E identificando que outras questões junto com isso, por que a gente está falando tanto de políticas públicas, né? E desse subsistema vinculado à saúde, à educação e outros, né? Porque o que mais a gente tem identificado, vinculado à presença do ato infracional, né, é a ausência de garantia de direitos, paralelo com o ato infracional. Então, isso não é tirar a responsabilidade desse adolescente, pelo contrário, né, ele está cumprindo uma medida, e isso é, né, a execução de uma medida. Mas acho que aí a gente tem que fazer essa discussão, e que ela e aí eu acho por isso a palavra paradoxo, né, aí, enfim, porque envolve toda uma discussão ética também, dessa relação que esse adolescente vai estabelecendo com esse ato, com o percurso disso, do que está acontecendo com a vida dele, e mais, né, que há uma responsabilidade deste adolescente, né, mas há uma produção relacionada a uma sociedade, de como que está assegurando o desenvolvimento desse adolescente, que ele está em desenvolvimento. Então, aí acho que a gente tem um aspecto muito importante, né, de poder mapear, né, essas relações comunitárias, essa família, esses espaços que podem acolher para que, então, né, ele possa vir a não reincidir. Né? Então, acho que esse é a gente ter o cuidado que essa responsabilidade está presente, sim, na medida. Não é a ausência dela, jamais. Né? Partindo, né, só para complementar, que a medida socioeducativa ela contém, né, a sanção e a educação, que fecham é igual à responsabilização. Então, essa equação que traz o conceito, mas a punição ela pode ser castigo e sofrimento, e ela pode ser um estabelecimento de limite, de uma outra forma, né, respeitosa, com garantia de... Então, acho que é importante pensar na janela, né, social, do apoio e do limite. Né? Esses adolescentes, eles precisam de apoio, e eles precisam, ao mesmo tempo, do limite, e como isso está sendo dado.
né? Não necessariamente a punição precisa ser carregada de maus tratos e sofrimento, porque é justamente essa ideia do sofrimento é que faz com que o adolescente seja desrespeitado numa unidade, que a comida seja ruim, né? Que ele apanhe, que ele não seja ouvido, né? Que, enfim, que ele não tenha um lugar de cidadão, de sujeito, né? Respeitado. Então, é bastante importante, talvez, compreender que o estabelecimento de limite e a forma com que você sinaliza esse limite, ele pode ser libertador, né? Ou subjugado, né? E eu penso que a gente deve caminhar no estabelecimento do limite para a emancipação e para a superação dos problemas, assim como já foi falado, né? O ato infracional não pode reduzir o sujeito a isso, ele é circunstancial e superável, o sujeito é maior do que o ato infracional. Então, esse processo socioeducativo, ele precisa ser um processo emancipatório, né? E com punição, sofrimento e maus tratos, aí o sujeito aprende outras coisas. Lembrando que também a ótica do direito no ECA, ela não é do direito penal, né? A ideia de uma sociedade punitiva, que pensa o direito apenas como vingança ou como um direito retributivo, é uma das perspectivas de pensar o trabalho em termos de ofertar uma possibilidade de responsabilidade, né, de responsabilização. Mas existem outras formas de pensar o direito que não passem pelo direito penal, mas que, de algum modo, impliquem uma responsabilização, mas é uma responsabilização que abra possibilidades e não que feche possibilidades. Nesse sentido, é que o adolescente poderá, em meio aberto, sobretudo, né, repensar a sua vida, seu projeto de vida e ter possibilidades, muitas vezes, até porque ele está sendo duplamente punido. Ele está respondendo, sim, judicialmente a uma medida e está respondendo uma medida, muitas vezes, judicialmente, em função de uma série de direitos fundamentais que eles foram negados anteriormente por nossa omissão como sociedade, pela família, pelo Estado. Então, a gente não pode pensar uma dupla punição. Agora, lembrar esse aspecto do direito, que ele pode ter outros vieses para além da vingança e da retribuição. É um direito que afirme de mais direitos, garantias de direitos, e que ofereça possibilidades. Nesse sentido, que a perspectiva de uma visão pedagógica para criança ou adolescente, e não penalista, né, penal. Nós temos aqui outra questão, que é do Dirceu Nunes, de Palmas, Tocantins. Ele diz: sou psicólogo e atuo em medidas de internação e internação provisória no estado do Tocantins. Sempre foi cobrado dos técnicos a elaboração do PIA. E agora, com uma lei, né, o SINASE, temos o cumprimento de prazos. Apesar das diversas capacitações, ainda não foi possível visualizar um PIA funcional elaborado. Existem normativas específicas, fora das citadas na lei SINASE, ou modelos de PIA para comparação e adaptação à minha realidade. Então, ele quer saber se existe algum modelo de elaboração do PIA. Bem, primeiro, acho que é importante lembrar que o plano, até eu acho que a lei não foi feliz nesse caso, porque ela disse que ela deve ser elaborado pela equipe com a participação do adolescente e de sua família. Na verdade, ele teria que ser um plano do adolescente, né? Então, não só com, mas dele, né? Ele teria que estar, de certa forma, protagonizando isso. Acho que o exercício do técnico é justamente fazer com que esse plano tenha sentido para o menino. Então, eu vou citar 3 exemplos, né, de experiências nessa área. Primeiro, é importante colocar que esse plano tem que alcançar dimensões da sua vida em relação ao estudo, ao trabalho, à convivência com a família, os laços de amizade, a produção cultural, né, o acesso à expectativa, à perspectiva de vida, né, do querer ser, do saber ser, do poder ser e assim por diante. E ele tem que, de certa forma, ter uma ideia de orientar essa trajetória do processo socioeducativo, não só para a equipe, mas para o adolescente, né? Principalmente deles em conjunto, e especialmente a família. Em relação à participação da família, a nossa experiência lá no Paraná
fazíamos um ritual, né, de assinatura dos familiares quando o adolescente, como não havia ainda o prazo, ter um plano pronto era uma primeira conquista do adolescente. Então, ele estaria preparado para ter um plano e assinar o plano com a sua família. Então, era um processo até chegar a ele, né? Eu acho que isso são questões importantes dessa ritualização, desses marcos do significado do plano. Depois, nesse campo de dimensões que ele precisa ser atingido. E existe uma publicação do Paraná que chama Cadernos do IASP, onde se trabalha todo fases de atendimento e perspectivas de elaboração de plano que pode ser adotada como uma referência, acredito que no site seja disponível. Minas Gerais, a equipe de lá trabalha um pouco mais na vertente psicanalista, já, enfim, numa outra linha, mas também nessa de buscar o significado para o adolescente. Mato Grosso do Sul criou um sisteminha informatizado para os técnicos trabalharem. Então, existem, enfim, esses ensaios, né? Mas eu acho que o principal deles é justamente esse, né? Que ele seja protagonizado para o adolescente, que ele alcance essas dimensões e que eles trabalhem em duas perspectivas. Das atividades que são coletivas, né, de direitos, como todos receberão, né, a escola, a formação, as atividades, e aquilo que é próprio dele, né, não esquecer de perguntar o que é particular, né, qual é o desejo que ele tem. A gente atendeu casos, por exemplo, do menino que queria conhecer um mosteiro, o outro queria trabalhar com cavalos, né, e essas oportunidades foram sendo dadas, né, dentro da perspectiva do plano que particulariza, que traz aquele desejo mais genuíno, né, mais próprio de cada adolescente e essas subjetividades necessárias para que ele alcance o sentido. Eu acho que é isso. A gente não vai dar tempo das outras, né? A Raquel de Queiroz coloca: recentemente comecei a atuar nessa área e queria uma luz de como atuar mais efetivamente com esses adolescentes, já que os recursos são poucos e o local de trabalho é precário, além de a grande dificuldade em se estabelecer um vínculo com os jovens e suas famílias. Tem uma outra semelhante. Ana Cristina Turino, ela pergunta: gostaria que fosse abordada a necessidade da avaliação psicológica e não só social dos adolescentes para a assessoria dos juízes nas aplicações de medidas. Vocês acham que os psicólogos só devem atuar em infrações mais graves? Ela colocou vários pontos de interrogação. Deixa eu só que eu não entendi. Avaliação psicológica. Bom, primeiro eu acho que assim, eu acho que pegando as duas perguntas, né, tentando fazer relacionar. A primeira, né, recentemente, né, comecei, como é que eu vou atuar efetivamente? Bom, então eu acho que assim, acho que até acabou de falar de algumas experiências, né? Então acho que é importante esse profissional. Existe já uma produção de conhecimento, né? Não necessariamente artigos, né, de revistas e tal, mas produções de conhecimento feitas a partir dessas experiências, né? Cadernos, enfim, né, materiais que são divulgados, o próprio material da própria política, eu acho que ela já dá linhas importantes para orientar o trabalho, né? Acho que é importante que do ponto de vista da psicologia, essas linhas de atuação, e que nas quais, inclusive, também nós nos preocupamos do documento, elas vão fazer diálogo com uma compreensão dessa formação que o psicólogo também tem em relação a esse modo de ser sujeito, de viver e de relações, né? Então, vai interagir com concepções teóricas e epistemológicas que o psicólogo tem. Eu acho que há essa possibilidade, né? Acho que até uma também falou, Minas Gerais tem assim e tal. Diz de uma singularidade que o profissional também pode se autorizar do ponto de vista dessa construção. Então, acho que tem linhas que estão de atuação, que estão marcadamente, têm uma orientação, e como que isso vai dialogar, então, com os saberes que nós fomos construindo a partir de um percurso na diversidade que a psicologia também tem, né? Então, esse é o primeiro ponto. Falando, inclusive, nesse trabalho de uma abordagem mais coletiva, então, por exemplo, nós usamos há um tempo, e é uma metodologia mais específica lá do programa, que são oficinas socioeducativas.
que é uma oficina específica que a gente oferece como um espaço de construção com os adolescentes. Então, tem um material, uma dissertação de mestrado, inclusive, que organiza esse material e tal, e a gente também deve estar divulgando um material sobre isso. O que eu quero dizer, assim, que existem peculiaridades que vão sendo criadas e que talvez seja o próximo movimento nosso de começar a construir, talvez, uma rede em relação a essa produção de conhecimento específica, né, para disponibilizar de uma forma mais clara, porque às vezes ela fica tão dispersa, né, que a gente não consegue ter. Agora, essa pergunta, assim, a avaliação psicológica é exatamente o movimento contrário que a gente está fazendo. O que eu quero dizer com isso? Em nenhum momento tirar a importância da psicologia e a importância do psicólogo compor a análise de demanda em relação a avaliar, né, com os diferentes instrumentos que a gente tem, do que esse adolescente demanda. Né? Mas sempre a ideia é que a gente possa compor com esse conhecimento da psicologia nessa equipe interdisciplinar. Né? Do ponto de vista desse plano, o que esse adolescente, né, está nos trazendo enquanto o seu momento de vida, e o que isso vai demandando uma estratégia de intervenção. Né? Bom, se nesse caso, pelo menos esse é o modo como a gente tem assim pensado, se esse adolescente envolve que a gente acha que há uma demanda de psicoterapia, de algum acompanhamento e tal, o nosso maior esforço é que ele seja atendido dentro da rede de atenção em saúde. Né? Ou seja, há uma, assim, de ele compor, porque isso parece que já transcende a questão da infração, envolve uma outra demanda para a gente ir compondo. Então, eu acho que isso é importante, assim, da gente, e o que a gente está, que lugar, assim, o que é esse não só social? Do meu ponto de vista, não é possível pensar, né, essa produção de subjetividade sem percorrer uma produção social também. Agora, se está se falando da relação com o lugar da assistência social, do assistente social, dos outros profissionais, enfim, podemos pensar, mas acho que não é isso. Eu acho que aqui está sendo colocado de uma avaliação psicológica. É um movimento que a gente vem fazendo, né, exatamente de não compor esse lugar do especialismo, né, ou de, então, dar qual é uma avaliação psicológica para o juiz, né, mas, pelo contrário, existe ali uma infração, um ato infracional, existe uma medida que foi determinada, e a partir da medida de meio aberto, seja da prestação de serviço à comunidade, ou seja da LA, essa equipe que vai receber, ela deve compor uma análise de demanda, né, e, a partir daí, então, desenvolver a sua ação. Tá. Então, não sei se acho que se a Thelma quer colocar complementando, penso que, inclusive, a lei ela trata de uma avaliação multissetorial e multidisciplinar. Portanto, reforça essa ideia de que é o saber da psicologia que deve compor uma avaliação global do sujeito e da sua situação. Todavia, vale a pena apontar um risco, porque, como há a possibilidade de extinção de uma medida ou suspensão de uma medida por uma questão de transtorno mental ou doença grave, necessariamente isso vai requerer uma ação diferenciada que ainda não está normatizada, né, que ainda o juiz vai requerer, vai necessitar. Isso precisa ser discutido exatamente porque ele também não vai poder servir, né, para justificar casos como o Champinha, né, que extrapolam os 3 anos de internação, colocando quase como uma interdição eterna. Né? Então, eu acho que nessa questão da avaliação psicológica vale alertar para esse risco, né, de não pender para essa questão enfim, daqueles riscos do alto risco, da sociopatia, porque ele tende a trazer essa generalização para o restante dos meninos que estão na medida socioeducativa. Acho que esse é o grande risco. Né? E ela deve ser, daí, no caso de suspensão ou extinção de medida, para casos raros, né? E não para a regra. Né? Eu acho que a regra é exatamente o que foi falado da composição dos saberes.
Só lembrando que há documentos do SINASE, né, cadernos, como a Gisley apontou, que podem ser consultados no próprio site do Conselho Federal de Psicologia. Há uma série de publicações, de debates gravados a respeito também. No site do CREPOP também os cadernos poderão ser acessados, os documentos de referência de atuação da psicologia, site do CONANDA, numa série de outras organizações de direitos de crianças e adolescentes. E ainda lembrar que, recentemente, nós tivemos vários debates aqui no Conselho Federal de Psicologia sobre a avaliação psicológica na perspectiva de direitos humanos. Esse ano foi o ano da avaliação psicológica no sistema conselhos, e toda a discussão foi pautada a partir disso, como produzir laudos, como produzir documentos, como produzir avaliações nessa perspectiva de garantias de direitos humanos, então vale a pena ser consultada. Nós temos aqui uma questão do Diego Vilas Boas, o seguinte: como fica a obrigatoriedade dos psicólogos de serem obrigados a instalar e constituírem a CAD, Comissão de Avaliação Disciplinar, se devemos ter uma postura de voz aos adolescentes para que ele possa falar e ser compreendido, ajudando com isso também a construção e ressignificação do ato infracional, se, ao mesmo tempo, somos cobrados a representar a questão punitiva. Essa é a pergunta do Diego Vilas Boas. Gostaria de lembrar que nós já estamos esgotando o tempo e não teremos mais como responder a pergunta, fora as perguntas que já estão aqui. Depois iremos negociar se conseguimos responder, pelo menos brevemente, por e-mail, as que já chegaram, ok? Posso fazer várias, ou tem várias ligadas ao PIA, que talvez complemente, né? A gente vai tentando fazer uma junção, né? Considerando que o PIA possui estrutura pedagógica e jurídica, como fazer o PIA em 15 dias? Neste prazo, será possível criar um PIA do adolescente, não do técnico, cumprindo o prazo judicial? 2. Como será desencadeada a elaboração do PIA, considerando as diversas realidades dos adolescentes em 15 dias para a homologação do judiciário? Vamos considerar ainda 1 ano para a aplicação da lei. Sabemos que as varas das infâncias necessitam de um tempo longo e indefinido para o fluxo dos documentos. Como ficará o adolescente neste processo? Ok? PIA e Conselho Disciplinar. Bem, a questão do prazo do plano, com certeza há que ser negociado com o juiz. É possível, talvez em 15 dias ou 45, ter um acordo de ter um plano com alguns aspectos desenhados, mas precisa ser entendido que esse plano ele é dinâmico, ele não é... mesmo que se faça um plano absolutamente sofisticado e completo, ele vai sofrer mudanças, por várias razões, né? Pelas condições de trabalho, pela própria relação com o adolescente e tudo mais. Então, eu diria que a chave dessa questão do prazo é a negociação com o juiz e promotor. E é preciso que eles cedam e compreendam esses processos, e é possível negociar sim, e é possível que o juiz e promotor possam participar. A gente teve experiência com o juiz promotores que discutiam casos dos adolescentes que participavam nessa construção. Então, eu acho que a lei traz essa intenção de trazer mais o juiz e promotor para a vida como ela é, ali do adolescente, né, e fazer com que o plano seja um orientador. Em relação à questão do conselho disciplinar, primeiro que o conselho disciplinar não pode ser punição apenas porque ele tem que estar no sentido do processo educativo. Né? Não existe punição sem razão, não existe disciplina, né, sem sentido. E a recomendação que se faz é que cada adolescente tenha pelo menos um trio de referências, o psicólogo, o assistente social e o socioeducador. Que este grupo de trabalho consiga acompanhar o adolescente, e o adolescente podendo contar com essas referências, e para que você não tenha decisões unilaterais, né? E o fato de você discutir esse conselho disciplinar, de você estar participando da vida dos adolescentes no processo socioeducativo e garantindo também as condições de respeito e dignidade, né, dos direitos humanos. Eu vejo como absolutamente positivo essa questão.
Acho que essa separação do profissional bonzinho e do mauzinho não funciona. O bonzinho é o psicólogo assistente social e o mauzinho é o sócio-educador que castiga. Eu acho que essa divisão de trabalho, de perspectivas, precisa ser rompida, e é só uma equipe multidisciplinar que consegue fazer isso, e entender que a disciplina faz parte do processo educativo. Aprender a seguir regras, a se respeitar e respeitar os outros é uma, né, das questões a ser trabalhadas nessa dimensão. Portanto, acho que não é prudente e producente essa separação da punição do processo socioeducativo como um todo. Eu vou falar de duas junções que tem aqui e mais uma que eu vi ali, daí eu já aproveito e falo junto. Né? Só que eu queria apontar com a Thelma, assim, que o que eu percebo que, às vezes, assim, há arbitrariedades no espaço das comissões. Assim, né? Então, assim, isso havendo em discussões vividas, né, e tal, e há movimento, assim, há organização de psicólogos, inclusive o conselho profissional, né, solicitando que seja regrada a não participação. Eu não estou dizendo, não estou querendo posicionar um caminho ou outro, mas eu estou dizendo que esse espaço ele não tem sido usado com caráter socioeducativo. Ele tem sido usado com caráter punitivo. Né? Então, assim, eu acho que essa pergunta ela pode estar eliminando isso. E isso diz que nós temos que problematizar. Não é que o psicólogo vai, né? Enfim. Mas, às vezes, a forma como o psicólogo tem, né, o profissional, não estou nem dizendo só do psicólogo, né? O profissional tem de não submeter a um funcionamento que a instituição está tendo, né? Isso. Agora, isso, por exemplo, tem sido levado ao Conselho Profissional enquanto discussão para que retorne para a instituição enquanto qual é a problematização que está sendo feita. Ou, por exemplo, que não é resguardado a questão da presença do defensor. Enfim, a gente teria vários elementos, né, no trabalho cotidiano em relação ao uso desse espaço, em que eu acho que é essa discussão que a gente está fazendo, de um caráter ainda punitivo. Né? E que eu acho que é um espaço que a gente tem que atuar nas formas, seja institucionalmente, ali onde a gente trabalha, se não está tendo esse espaço ali, e que vias a gente vai levar essa discussão. E ela tem sido levada. Então, acho que talvez por aí que venha essa tensão, porque eu acho que o caráter educativo não tem estado presente. Na questão da escola, de assegurar as vagas, né? Assegurar a vaga, como é que a gente pode trabalhar com essa inclusão do adolescente e tal, porque quando, então, vai trabalhar também com essa medida de proteção, né? Esbarra nisso. Então, além da discussão com a rede na qual a gente está vinculado, há a discussão com as secretarias de educação do município e do estado, no caso lá a gente fez essa discussão, né, e compor, já que a gente tem esse saber das medidas socioeducativas, que isso não está apropriado muitas vezes nas escolas, né, ou no funcionamento da escola, do ponto de vista... Então, como é que a gente pode criar com estratégias de gestão das secretarias de educação para poder assegurar esse acesso? A nossa relação enquanto universidade, que é uma outra pergunta que surgiu ali, só para apontar uma possibilidade que as universidades também poderiam acolher adolescentes em medidas de prestação de serviço à comunidade, né? Assim, a universidade, ela fez em Porto Alegre, no caso, a medida socioeducativa de meio aberto está na assistência social. Né? Existe um programa já anterior a essa normativa do CREAS, dessa organização do SUAS, que é o Programa de Execução de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, coordenado pela Fundação de Cidadania e Assistência Social, tá? Do município. A partir daí, se criou, então, uma relação. Hoje, então, existe uma relação da universidade com uma região de Porto Alegre, com um CREAS, no qual se faz esse trabalho em qual são encaminhados adolescentes para prestarem serviço nesse programa que a universidade oferece. Tá? Então, existem os setores onde os adolescentes realizam atividades, né? Conforme a carga horária definida na prestação de serviço à comunidade, e existe essa equipe interdisciplinar que compõe e oferece um conjunto de outras atividades, porque isso é muito peculiar a esse programa, mas ele se torna uma unidade de execução de medida socioeducativa, né, em prestação a serviço à comunidade. Hoje, a gente já ampliou essas atividades para outras ações que a gente faz com adolescentes em situação de medida, mas, especificamente, então, uma universidade ela pode compor esse tipo de... Né, compor essa rede. Então, nós somos parte da rede
executando a medida. E temos um programa também mais amplo, então, que acolhe situações de adolescentes para essa questão tanto educativa, da psicologia, questão jurídica e etc. Tá? Só para... Tem uma questão para a Thelma e também para a Gisley a respeito dessa relação. No caso da Secretaria de Direitos Humanos com o MEC e com o MDS, com o Ministério da Educação e o Ministério do Desenvolvimento Social, e semelhante para a Gisley, a da Universidade com a Secretaria de Assistência Social. A gente vai ter que ser um pouquinho breve, que ainda tem 2 perguntas para a gente encerrar. Tá ok. Voltando lá ao conselho disciplinar, não está dado a nenhum profissional ser agente de maus tratos, nem ao psicólogo, nem a ninguém. Né? Então, desmancha o conselho e cria outra coisa. Cria um conselho de acompanhamento do PIA, né? Muda as referências institucionais, porque nessa lógica não vai funcionar. Bem, a relação Secretaria de Direitos Humanos com o MEC e a assistência social, a gente tem o seguinte, agora nós temos uma comissão intersetorial composta com os ministérios, coordenada por nós, onde nós temos reuniões mensais e discutimos a agenda de cada ministério dentro do sistema socioeducativo. Tem novidades muito interessantes, tem articulação com o MEC para ter uma produção de normas e diretrizes de escolarização dentro do sistema socioeducativo que vai ser levada para o Conselho, para valer para o território nacional, porque tem muito experimentalismo, né, muitas invenções, e às vezes os direitos não são garantidos, às vezes o menino estuda e não certifica, às vezes, enfim, tem uma série de problemas no dia a dia do processo de escolarização que precisa ser resolvido em todo o território. Nós temos a possibilidade também de criar a figura do socioeducador como profissão e entendemos isso estruturante no sistema, porque ele vai criar uma identidade do socioeducador distanciada do policial e do agente penitenciário, e a formação desse curso em nível de tecnólogo será feita pelo MEC, pelos institutos. Então, nós estamos em fase de discutir a matriz de formação e o caminho de construção dessa profissão, né? Que eu imagino que vai dar um outro padrão de atuação do sistema socioeducativo. E tem também a extensão dos programas do MEC para dentro das unidades e dos programas, que é o Pronatec, né, de formação profissional, e o Mais Educação, na perspectiva da escola integral. Então, nós já estamos em fase de negociação e acredito que essa articulação com o MEC avançou bastante esse ano passado. Em relação ao meio, o MDS, a nossa discussão tem sido em normatizar o que deve ser um programa em meio aberto. E precisamos equacionar esses diferentes arranjos, esse financiamento, nós precisamos dar unidade para o sistema, precisamos ter um comando único, uma clareza de relação entre as medidas, né? Então, estamos fazendo isso na agenda do plano decenal do SINASE, com as diretrizes e normas referenciais, coordenado, então, por nós, na Secretaria de Direitos Humanos, e com a participação dos ministérios. Eu acho que nem está respondido. Bom, tem aqui, finalizando, tem uma questão do Felipe Carvalho, estudante de psicologia, a respeito do uso das redes sociais no âmbito virtual, no trabalho com adolescentes. Se vocês consideram que essa seria uma ferramenta importante a ser usada no trabalho com os adolescentes. Tem também uma questão do Jadson Luiz a respeito do CREAS. Ele diz que atua num CREAS na Bahia e que ele tem muita dificuldade quanto à intervenção dos técnicos do CREAS na medida socioeducativa em meio aberto, por falta de orientações, onde buscar essas orientações. A Geo Soares também pergunta a respeito da opinião das palestrantes em relação à diminuição da maioridade penal e quais outras medidas efetivas seriam necessárias para evitarmos tantos agravos que acompanhamos nos adolescentes atuais. Então, são essas as últimas perguntas. Na questão assim, para dizer, uma das atividades que os adolescentes têm uma inserção bastante interessante e tal, na área a gente faz
partir da oficina de informática, a criação de vídeos e documentários, em que eles vão criando os vídeos e os documentários, e também a possibilidade de criar blog, né? Então, eu acho que essas possibilidades todo do uso desses recursos que ampliem as formas de expressão, né, e de participação do adolescente, acho que elas são sempre potentes, né? E sempre elas podem ser assim, ofertadas e construídas com os adolescentes. Eu acho que é essa habilidade que a gente tem que ver muito, de que grupo é esse, como que ele acolhe, o que ele produz, o que ele quer fazer, enfim. Né? Acho que tem uma diversidade. O que a gente percebe é que o uso, né, dessas tecnologias, então, dos dias de hoje, do contemporâneo, né, fazem parte da nossa vida. E o adolescente está voltado para isso, tem interesse, às vezes com temáticas muito interessantes que ele se propõe a produzir, por exemplo, a história de documentário, que é um recurso que a gente usa para, assim, fazer a formação né, em relação ao uso da informática, do vídeo, da imagem e tal, e, ao mesmo tempo, produzir a partir de um conteúdo que ele traga e que contribui para problematizar alguma questão que ele está vivendo que tem a ver, né, com o contemporâneo, com a vida dele. Então, a gente usa o recurso da tecnologia junto com um conteúdo da vida dele, daquilo que produza sentido e que ele possa levar o material junto, o vídeo dele, etc. Então, acho que isso é bastante importante. Aí a outra questão... CREAS e maioridade. Bom, do CREAS, eu acho que a gente tem que pensar que é uma construção, né? Então, assim, que a gente está falando da formação, de como as pessoas... Como é que isso, dentro da organização dessa política, né, nessa cidade, nesse local, como é que isso foi se dando? Então, no caso de Porto Alegre, eu estou falando, né, isso já havia todo um percurso dentro da ciência social. Então, ir para o CREAS, né, não que não tenha suas dificuldades, não tenha seus questionamentos, mas já foi um movimento, né, de acompanhar a formulação da política. Talvez ali tenha questões, né, a se fazer essa construção. E há ainda interrogações em relação também, né, a estar na própria política, no SUAS, enfim, no CREAS e tal. Então, acho que é um caminho, acho que tem que referências, acho que depois a gente pode deixar o e-mail de contato, né, no caso o e-mail direto, para a gente trocar e enviar até, né, materiais específicos, a gente pode deixar divulgado, não tem problema, o e-mail da universidade, e aí a gente pode fazer essas conversas mais direcionadas, e até porque é o nosso trabalho mesmo isso, então a nossa função, inclusive como universidade pública, contribuir. Acho que é isso. A redução da idade penal, acho que assim, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Eu sou contra a redução da idade penal. Acho que a gente falou aqui de elementos muito claros, né? Bom, isso que nós não entramos, por exemplo, no mapa da violência, nós nem fomos um pouquinho mais adiante, né, para falar sobre isso do ponto de vista, né, nós temos jovens morrendo, né, nesse país. Os mapas, os índices assim são alarmantes sempre, né, com tudo, com essa política, né, com todo algo voltado, talvez sejam alarmantes porque sejam mais visíveis, que hoje a gente registre mais, inclusive, né, por ter uma política de registro, de pesquisa sobre isso, porque a gente também tem que se dar conta disso. Então, assim, eu acho que a gente está de novo querendo que algo, né, de uma lei, né, responda. Quer dizer, a gente já tem uma política, a gente tem legislações claras, potentes para trabalhar com os nossos adolescentes, com a juventude brasileira, né? Temos muito o que fazer e nós queremos dar uma resposta, né, aparentemente, assim, criar uma visibilidade em cima de dizer, então, bom, agora, se nós botarmos aos 16 anos, está resolvido. Não está. Né? Os problemas continuam e estar até o 18 assegura políticas, né, importantes, assegura direitos, e é com isso que nós temos que trabalhar. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre esse posicionamento. Bom, complemento a questão dos CREAS. O MDS vai soltar agora, dia 13 de junho, 13/4, um caderno de orientação aos profissionais que estão trabalhando diretamente no CREAS com atendimento socioeducativo. Nós trabalhamos junto o caderno, ele foi feito em construção coletiva, acho que ele é um referencial, né? Existem outros, nós devemos trabalhar algumas questões de normas referenciais também específicas para as medidas, e também é importante lembrar, né, e voltando agora para a questão da maioridade penal, um juiz
responderia off coursemente, né, que somos contrários à maioridade. Acho que a conversa pela manhã trouxe todos os fundamentos, mas eu diria que talvez nós devamos refletir um pouco mais, alterar isso, porque em outros países começa a se responder na justiça com 14, nós começamos com 12. Né, é mais cedo do que muitos países. Existem países com legislações próprias até os 21 anos, até 24. Então, olhando esses dados de violência, de mortalidade da juventude, é importante verificar que essa morte violenta, ela tem endereço e lugar. Estão morrendo jovens, negros, pobres, moradores de territórios violentos, de grandes centros, né, expostos à situação de violência. E essa questão não vai se resolver nem com lei, nem com maior repressão, nem com mais unidades socioeducativas ou prisões. Né? Ela vai se resolver com mais política pública inclusiva, né, com escola, com uma série de questões. Então, eu diria que é um choque de direitos básicos e fundamentais que precisa ser dado não só para a nossa adolescência, mas para a nossa juventude também. Acho uma injustiça o que acontece hoje com os jovens de 18 a 21 e 24, que a sociedade brasileira precisa repensar essa questão também. Eu estenderia o estatuto ao invés de reduzir, só para provocar um pouquinho. Bom, nós agradecemos as perguntas enviadas por todos e todas, agradecemos a Thelma, agradecemos a Gisley, agradecemos a toda a equipe do Conselho Federal de Psicologia que esteve aqui nos apoiando na assessoria de comunicação, de informática do CREPOP, a Natasha do CREPOP, que vem nos acompanhando, dando toda a assessoria para a gente desenvolver esse trabalho de publicação desses documentos de referência, inclusive que, né, estão disponibilizados no site do CREPOP, entre outros, no Conselho Federal de Psicologia, que podem também ser disparadores de algumas orientações iniciais e, em muitos casos, de aprofundamento de interrogações, problematizações e atuação do psicólogo, da psicóloga, nas medidas socioeducativas em meio aberto, que é o nosso tema desse debate nesta manhã, está sendo encerrado agora. Também gostaria de frisar que, nesse momento, nós temos 1.200 pontos que nos acompanham no debate. Gostaria de divulgar a segunda Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, que acontecerá de 20 a 22 de setembro de 2012 no AMB, em São Paulo. Mais informações, a página da segunda mostra, http://mostra@cfp.org.br. Também gostaria de lembrar que hoje à tarde, às 15 horas, haverá um outro debate online realizado pela Frente Nacional sobre Drogas e Direitos Humanos, cujo tema é Cidadania e Dignidade na Política sobre Drogas. Inclusive, veio uma pergunta agora cedo a respeito desse outro tema. Eu acho que a pessoa Raquel de Queiroz confundiu. Esse tema vai ser debatido à tarde. Agora, pela manhã, nós debatemos a atuação dos psicólogos e medidas socioeducativas em meio aberto. Gostaria de frisar que nós tomamos como referência no Conselho Federal de Psicologia o Estatuto da Criança e do Adolescente e os diversos documentos internacionais, declarações e convenções internacionais de garantia de direitos de crianças e adolescentes, e, por isso, no nosso site há uma chamada para 10 razões para não reduzir a maioridade penal. Então, vocês podem consultar no nosso site, há também relatórios de visitas às instituições de internação, vale a pena conferir lá. Então, agradecemos a todos e todas, foi um prazer estar aqui, espero que a gente tenha contribuído, contamos com a participação de vocês em outros momentos, que foi muito enriquecedora para todos nós, e esperamos que esse debate produza ressonâncias aí diversas em termos de efetivar uma política de garantia de direitos dos adolescentes em cumprimento de medida em meio aberto nesse país. Obrigada, boa tarde.